Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro que veio na caixinha do mês de outubro de 2016, aqui no quadro Resenhas e Reverberações. Reverberações. Gente, é a primeira vez que eu consigo falar esse nome sem gaguejar, viu? E o meu livro está devidamente protegido aqui nessa capinha linda, que todo mundo adorou, né, gente? Eu amei essa capinha. Eis o livro de outubro, que é A Louca da Casa, de Rosa Monteiro, que é uma autora que eu gosto demais. Quando eu fiquei sabendo que A Louca da Casa seria um dos livros que viriam na caixinha da TAG, cara, eu fiquei muito feliz, porque é um livro que eu gosto demais. É a segunda vez que eu leio esse livro. A primeira vez eu li, inclusive tem uma resenha bem antiga no meu canal, que é o Lido Lendo, aqui no YouTube. E eu adoro esse livro simplesmente porque é uma ode, é uma homenagem à arte de escrever. E pra gente que tá tão envolvido com esse mundo maravilhoso da literatura e da leitura e autores, esse livro aqui vem justificar o nosso amor pela leitura, porque ao mesmo tempo que ele é uma homenagem à arte de escrever, ele também humaniza muitos escritores, né? Ele mostra pra gente que os escritores são pessoas comuns, como eu ou como você. Mas é muito difícil falar de A Louca da Casa, tá? Por quê? Por que é difícil? Porque ele não é um romance. Não é um romance. Ah, então ele é um livro de ensaios. Também não. Então só pode ser crônica ou contos? Também não. Então só pode ser uma biografia? Também não. Mas ao mesmo tempo, é tudo isso junto, é um pouquinho de cada coisa, tá? Mas é justamente daí que vem toda a graça do livro, porque apesar de ser um monte de coisa junto, tem só um objetivo, que é falar sobre a arte de escrever, sobre literatura. Então Rosa Monteiro vai fazer pequenos ensaios sobre o processo de escrita dela e de outros autores, sobre a arte de escrever, sobre a motivação de cada um dos autores, sobre a fama, a frustração, a derrota de você ser um autor que conseguiu muito sucesso ou ser um autor que ficou ali no esquecimento, de como pessoas medíocres conseguiram escrever obras primorosas aí que milhões de pessoas já leram ao redor do mundo. E para ilustrar isso, ela dá exemplo de vários autores, como por exemplo Herman Melville, que é o autor de Moby Dick. Moby Dick vendeu pouquíssimos exemplares, e ela fala que a motivação do Herman para depois escrever novamente era provar para as pessoas que ele era um bom escritor. Ao contrário, Truman Capote foi um escritor que já no seu primeiro livro, A Sangue Frio, foi um sucesso devastador, né? E inclusive a gente teve um exemplo de um autor que veio na caixinha da TAG, que foi um fracasso no seu primeiro livro, que é o John Williams, do Stoner, né? A gente ficou conhecendo na revistinha que Stoner vendeu míseras unidades também no seu lançamento. E Stoner só foi reconhecido anos depois, aliás, recentemente, né? Então, como que esses autores se sentem quando isso acontece? Eles desistem de escrever? Eles querem melhorar? Qual a motivação deles para tentar novamente? E é isso que a Rosa Monteiro faz aqui. E é a partir dessas pequenas pontinhas que ela começa a desenvolver ensaios sobre o processo de escrita. Ela dá, sim, a sua opinião sobre cada um dos autores e também começa a mostrar pra gente como é o processo de escrita dela e as motivações que ela tem para escrever. A criação de personagens, sabe? Cara, é tudo muito legal. Quando você entende que o livro não é simplesmente biografia e também não é simplesmente um ensaio, ela começa a contar um pouquinho da vida dela pra gente. Uma história que aconteceu com ela na infância. Então você fala, opa, é uma biografia, vamos lá. Rosa Monteiro começa a falar da sua irmã gêmea Martina, e começa a contar um pouco da sua infância e da adolescência. E você se apega um pouco, né, a essa história. E de repente ela para de contar essa história e volta a mesclar a história de escritores, né, e a vida deles. E aí, do nada, ela volta a contar essa história da Martina e de um caso que ela teve com um tal Sr. M no passado. E aí você, caramba, mas é a mesma história, só que tá escrita de forma diferente. Caramba, essa mulher tá louca. Como assim? Ela tá contando a mesma história de novo, no mesmo livro, só que ela mudou tudo. Só que aí, beleza, a história termina,
ela volta a falar de coisas aleatórias sobre o mundo da escrita e de repente a história volta. Ela começa a contar novamente sobre sua irmã Martina, sobre esse cara que ela teve um caso no passado, só que aí causa aquele estranhamento, aquele desconforto, sim, porque você para e pensa, como assim? A mesma história, os mesmos personagens, contados 3 vezes no mesmo livro, só que de 3 formas completamente diferentes. E aí? Não tô entendendo nada. A gente, é exatamente isso que a Rosa Monteiro quis fazer com a gente. Ela quis mostrar o poder da escrita, para mostrar como que uma pessoa que sabe escrever pode pegar o leitor e fazer com o leitor o que ele quiser, tá? Quem decide isso é o autor. Um autor que sabe escrever faz isso muito bem. E a gente tem exemplos aí, milhares de exemplos na literatura, né? De que a gente fica tão envolvido com a obra que a gente vive aquilo que ele está escrevendo. Entra na obra, vive com os personagens, tem os sentimentos que ele tem, a gente chora lendo livros, né? Então o autor faz com a gente o que ele quer. E isso também pode ser interpretado como um próprio processo de escrita do autor, né? Que vai melhorando a sua obra. Tipo, a primeira história ela escreveu, gostou, mas acha que pode melhorar. Aí vai lá e escreve a segunda história. Gostou, ficou mais legal, mas ela também acha que pode melhorar um pouco. Aí vai lá e escreve uma terceira versão da mesma história. Então, por que não enxergar também essas 3 mini-histórias como rascunhos da mesma história? Como um processo de escrita de uma mesma história que vai melhorando à medida que o autor vai relendo aquele seu rascunho, né? Quem enxergou isso também? Eu tenho mais uma interpretação, que é minha também, tá, gente? Quando a gente conta uma história de uma coisa que aconteceu no passado, a gente conta de alguma forma. Aí passa um tempão, a gente conta a mesma história de outra forma, porque tem coisa que a gente não lembra e tem coisa que a gente acaba inventando mesmo, porque é assim. E quando a gente vai contar a mesma história, depois de muito tempo, sei lá, pessoas mais velhas contam a mesma história, só que de uma forma ainda diferente. Então é mais uma vez a Rosa Monteiro querendo provar pra gente que a imaginação, que a nossa imaginação faz parte também do processo de escrita. Inclusive o título do livro, A Louca da Casa, é uma clara referência a Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, que foi uma mulher, né, que foi santificada pela Igreja Católica, que dizia que a imaginação é a louca da casa, porque a imaginação pode levar a gente para caminhos fora daquele caminho que seria o correto. Então, ela prova mais uma vez que a imaginação é que manda, que para escrever um livro bacana, você não precisa seguir aqueles preceitos quadradinhos da literatura, de ter um início, um meio e um fim, de ter regras, de ter tudo. Você pode misturar tudo sim e sair um livro bacana. Então, galera, essa mesma história contada 3 vezes de formas diferentes ilustra simplesmente o poder da literatura. Eu sei que muita gente não gostou, né? Eu li lá os comentários do grupo da TAG no Facebook e também no grupo de discussão aqui do aplicativo da TAG. Aliás, vocês já estão usando o aplicativo? Tá muito bacana, tá, gente? Olha aqui o aplicativo da TAG, gente, como tá legal. Esse aqui, aliás, é o meu perfil, podem adicionar à vontade, tá? Isa Vick. Aí você vem aqui embaixo, ó, no Minha Estante, e vai aparecer os livros que já foram encaminhados. Você entra no livro do mês, que no caso é A Louca da Casa, e aí vai aparecer a avaliação do livro. Ele tá com 4.3 estrelinhas, né? O pessoal gostou mais do que não gostou. E aí logo vai aparecer a avaliação do pessoal, os comentários, tá? Se tiver spoiler, vai aparecer um alerta e também o texto borrado. Mas é muito legal, tá? Vale a pena baixar. O pessoal tá usando bastante e tá bem bacana a discussão por lá. Então, eu olhando lá nesse grupo de discussão, tanto do Facebook quanto do aplicativo, eu vi que muita gente não gostou. Achou bobo, achou sem sentido. Ela escrever a mesma história 3 vezes. E não, galera. Será que com tudo isso que eu disse eu consegui te convencer pelo menos um pouquinho? Será? Outra coisa que foi um ponto de discussão nos grupos foi se o Sr. M realmente existiu e se a irmã gêmea da Rosa Monteiro, a Martina, realmente existiu. O que vocês acham? Bom, eu vi sobre o Sr. M, a galera fez uma pesquisa sinistra para descobrir quem era o Sr. M. E aí, a Renata Ribeiro, ela colocou lá no Facebook, tá?
falou o seguinte, que chegou ao filme Gary Cooper, que estás em Los Cielos, de 1980, tendo como ator principal John Finch com o personagem Mário Pérez. Mário tem a inicial M. E que no ano de 74, o John Finch tinha meados de 32 anos. E depois ele ganhou o Oscar, né, e tal, de ator coadjuvante. Então ela acha que sim, que o Sr. M pode ter sido o John Finch. Eu acho que a maioria aceita que o Sr. M realmente existiu, só que a gente não sabe o que daquelas histórias é realmente verdade ou ficção. Porque é também um dos objetivos do livro, é deixar a gente nesse limiar da loucura, né? Sem saber o que é, onde começa e onde termina a realidade ou a ficção. Sobre a Martina, a irmã gêmea da Rosa Monteiro. Bom, na revistinha da Tag, não é citado que a Rosa tem uma irmã, só fala de um irmão. E depois lá no grupo, o pessoal também colocou umas entrevistas da Rosa Monteiro dizendo que não tem irmã. E aqui também na dedicatória do livro, ela diz o seguinte, galera. Para a Martina, que é e não é. E que, não sendo, muito me ensinou. Olha aí, será que Martina existe ou não? Para mim, Martina não existe não, tá? Agora, o Sr. M, foi o que eu falei. Para mim, ele pode ter existido, mas o que aconteceu realmente, a gente nunca vai saber. O que vocês acham? Em relação ao Sr. M e em relação a Martina? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. E outra coisa que gerou muita polêmica, gente, eu adoro livro polêmico, tá? Já vou falando. Então, outra coisa que gerou muita polêmica foi a Rosa Monteiro falar abertamente dos escritores, né? Dar nome aos bois, falar que fulano de tal era chato, que fulano de tal era psicótico. E muita gente achou isso deselegante, falou que não precisava ter citado nomes, tá? E desde quando eu li o A Louca da Casa pela primeira vez, eu ouço as pessoas reclamando disso. Ah, não gostei que ela falou mal dos escritores. Gente, ela não falou mal não, tá? Ela não falou mal. Tudo verdade. E esse aqui é só um exemplo que eu tenho pra vocês, tá? E é tanto verdade que no final do livro ela fala o seguinte: tudo o que conto neste livro sobre outros livros ou outras pessoas é verdade. Quer dizer, responde uma verdade oficial, documentavelmente verificável. Então, gente, para quem ficou aí decepcionado com seu autor preferido, né, é verdade. Fazer o quê? Ela simplesmente contou isso pra gente. O que a Rosa faz aqui é humanizar o autor, de olhar ele olho no olho, tá? E ler uma biografia de um autor enriquece muito, porque você passa a saber as motivações, né? E eu sou a louca das biografias de autores, gosto pra caramba. E eu afirmo pra vocês que depois que eu li A Louca da Casa, eu passei a enxergar os livros, eu passei a ler os livros de uma forma diferente. Principalmente pra mim, que tenho um canal literário, que gosto de falar com as pessoas sobre os livros, né? Ler uma biografia e você pensar no processo de escrita do autor é muito enriquecedor. E várias vezes eu já me peguei fechando um livro que eu tô lendo e começo a pensar, nossa, como que esse autor pensou nisso? Como que ele criou esse personagem? Será que ele passou por essa mesma situação? Será que ele somente criou? Eu, que sou uma grande fã de ficção científica, fico boba só de pensar em como que o autor tem a capacidade de pensar naquilo, de escrever sobre aquilo, de criar um mundo diferente. Livros de fantasia, né, que estão tão na moda agora. Como que o autor consegue desenvolver aquele monte de personagem, aquele mundo diferente, línguas diferentes e colocar isso no papel? Então isso é muito incrível, gente. E a Rosa Monteiro, ela só quis mostrar pra gente aqui de que isso é possível na vida das pessoas. De que o autor é, assim, uma pessoa iluminada, porque ele consegue fazer isso com a gente. Ele tem o dom de escrever uma coisa e de pegar a gente e transportar para aquele mundo. E para quem ainda não sabe se gostou ou não do livro, para quem ainda não sabe se o que tem aqui é realidade ou ficção, a Rosa Monteiro é tão danada que nas primeiras páginas ela já mostra que veio. Ela já dá dicas do que ela vai fazer com a gente aqui nesse livro, tá? E eu vou ler um trechinho para vocês. Tá na página 8 e diz o seguinte: sempre pensei que a narrativa é a arte primordial dos seres humanos. Para ser, temos que nos narrar. E nessa conversa sobre nós mesmos, há muitíssima conversa fiada. Nós nos mentimos, nos imaginamos, nos enganamos.
O que contamos hoje sobre a nossa infância não tem nada a ver com o que contaremos dentro de 20 anos. De maneira que nós inventamos as nossas lembranças. O que é o mesmo que dizer que nós inventamos a nós mesmos. Porque a nossa identidade reside na memória, no relato da nossa biografia. Portanto, poderíamos deduzir que os seres humanos são, acima de tudo, romancistas, autores de romance único, cuja escrita dura toda a existência, no qual assumimos o papel de protagonistas. A gente escreve o tempo todo. Gostou do que a Rosa Monteiro fez com você? Ela te fala o que ela vai fazer, mesmo assim você fica na dúvida. Pois é, bicho escreve, viu? E eu deixo vocês agora com seus pensamentos, cada um com a sua imaginação, com a sua louca da casa, para chegar à sua própria conclusão sobre o que é esse livro aqui. E comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam do livro, sobre as questões que eu levantei aqui durante o vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Tag para continuar acompanhando tudo que rola na nossa caixinha. Não se esqueça de baixar o aplicativo no celular, porque tá muito legal. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!